Duas garotas estão sentadas, uma de frente para a outra em um café. A garota, usando uma jaqueta preta, fala calmamente sobre como o namorado a deixou e acabou ficando com a garota sentada à sua frente. A outra garota ri como se tivesse ganhado um prêmio. A garota de jaqueta permanece composta, dá de ombros e diz à outra que pode ficar com ele. Ele é inútil para ela de qualquer forma. A segunda garota força um sorriso confiante e comenta que ele terminou com ela porque ela não era fofa o suficiente. Ainda assim, a garota de jaqueta não reage. Ela explica que já estava cansada dele e se recusa a sentir amargura pela situação. Ela se levanta da mesa e acrescenta que a outra garota deveria ser grata. Com um leve sorriso de canto, ela se vira e vai embora. Incapaz de aguentar, a outra garota de repente grita atrás dela, lançando insultos e berrando que ninguém jamais vai gostar de alguém como ela. A garota de jaqueta preta continua andando, sem nunca olhar para trás. Mais tarde, em um pequeno bar, a fachada calma da garota de jaqueta desmorona. Ela bate um copo no balcão em frustração. Desabafa com a bartender sobre a garota que roubou seu namorado e ainda age com orgulho por isso. A bartender a chama de tola por guardar tudo para si e diz que ela deveria ter confrontado a situação diretamente. A garota da jaqueta recusa a ideia. Pergunta à bartender se era esperado que ela implorasse ou chorasse por ele. A bartender balança a cabeça e explica que só quis dizer que ela poderia ter mostrado um pouco de suavidade antes, porque às vezes isso muda as coisas. Enquanto continua bebendo, sua raiva aumenta. Ela fala sobre ter passado 3 anos com um homem que agora chama de canalha, apenas para ele deixá-la por uma garota mais jovem. Ela insiste que nunca gostou tanto assim dele, mas sua voz treme. A bartender a observa com preocupação e aponta que ela está machucada porque se importava assim. Al se irrita e manda ela parar. Um cliente então entra no bar. Al imediatamente diz para não deixarem ele entrar. O marido da bartender intervém e a repreende por interferir no negócio deles. O pequeno bar sempre foi administrado por Irei e seu marido, e Irei a conhece desde o ensino fundamental. Este café fica em uma área tranquila e isolada, escondida o suficiente para que quase ninguém saiba de sua existência. Al adora vir aqui para relaxar. Esta noite parece mais pesada do que o normal. O término deixou Al exausta, bebendo no bar mais do que deveria. Uma coisa ainda a incomoda profundamente. Ela apresentou este café ao ex. O pensamento a irrita, e ela secretamente odeia até chamá-lo de ex. No fundo, deseja que ele nunca tivesse existido nesse papel. Ao dar outro gole, ela nota um novo cliente no bar. Um cara sentado no banco ao lado dela, engolindo lentamente seu suco. Al olha para ele e acha que ele é bem gostoso. Mesmo sentado, sua compleição parece impressionante, e ela imediatamente supõe que ele deve ser popular entre as mulheres. O rosto dele está meio escondido por longas mechas de cabelo, então ela não consegue ver direito sua idade ou traços. Ela continua encarando sem perceber o quão óbvia está sendo. Irei dá um leve tapinha na cabeça de Al para fazê-la cair em si e lembra que é rude encarar. Al pisca e então sussurra para a amiga, perguntando se ela viu o rosto do cara direito. Diz que talvez comece uma conversa com ele se ele acabar sendo bonito. Irei lança um olhar de advertência. Al tenta se justificar, dizendo que é saudável procurar alguém novo para se distrair do ex. Mas Irei não deixa passar, dizendo com gentileza que ela não superou ele nem um pouco. Al de repente levanta a voz, afirmando que quer superar aquele cara porque ele era um cafajesta, e que ela nem quer pensar em uma única letra do nome dele. Irei manda ela ficar quieta e a alerta para não fazer nada estranho no bar. Al promete que não vai causar problemas e pede outra bebida. Irei diz para ela parar de beber. Ao ouvir o próprio nome de novo, Al de repente fica emotiva. Ela chora dizendo que o próprio nome é o problema, que não soa fufo e que é por isso que nada nunca dá certo para ela. O cara sentado ao lado dela se assusta com o desabafo repentino.
Irei suspira, já acostumada com essa rotina dramática, e diz suavemente ao cara para não ligar. Al então se vira para a amiga e a repreende de forma carinhosa. Ela lembra que culpar o próprio nome por tudo é ridículo e que Al nunca tenta melhorar a si mesma. O tom de Irei é duro, mas é só porque ela se importa. Os olhos de Al enchem de lágrimas. Ela se vira para o cara, percebendo que ele testemunhou seu colapso emocional. Embaraçada e bêbada, tenta rir da situação. Ela pergunta se ele sairia com uma garota cujo nome é Al, ou se preferiria alguém com um nome mais fofo. O cara levanta uma sobrancelha, olhando para ela em silêncio. Pela primeira vez, Al vê o rosto do cara direito e congela. Ele é deslumbrante. Seus traços são marcantes e afiados, os olhos dentro e inesperadamente gentis. Ela cora instantaneamente, sobrecarregada por como ele é bonito e naturalmente sexy. Ela tenta desviar o olhar, mas está nervosa demais para conseguir. Irei intervém rapidamente pedindo desculpas pelo comportamento da amiga, dizendo que ela está bêbada e de coração quebrado, mas Al continua falando. Pergunta se ele está ali sozinho e se gostaria que ela lhe fizesse companhia. Ela sabe que está agindo de forma estranha, mas não consegue parar. A mistura de álcool, coração quebrado e a aparência dele a deixa imprudente e emotiva. O cara fica em silêncio por um momento, estudando a expressão dela. Então, finalmente fala, com uma voz calma e grunvo, dizendo que se uma garota tão bonita assim quer lhe fazer companhia, ele não recusaria. Al fica completamente chocada, as bochechas ardendo de vermelho, mas o cara apenas sorri suavemente. Sua expressão mostra que ele não está zombando dela, ele é genuinamente sincero. Ainda nervosa, Al pergunta sua idade, mas o jeito que ele fala faz com que ela soe como uma senhora interrogando um garoto jovem. O cara responde calmamente que tem 21 anos. Al fica rígida na hora. Ela esperava que ele fosse mais velho do que ela, mas não 5 anos. Ela se pergunta por que alguém tão jovem está sentado em um bar sozinho, em vez de estar em algum lugar barulhento e animado. Ele então pergunta se Al é mais velha. Al estranha os olhos e adverte para não zombar dela, mas ele responde com um pequeno sorriso de canto, insistindo que não está brincando. Acrescenta que, na verdade, prefere mulheres mais velhas. Com um sorriso fácil e quase brincalhão, diz que estar perto de alguém tão bonita quanto ela o deixa mais nervoso. Al fica atônita. Normalmente, ela consegue rir de caras que falam bonito assim, especialmente os que falam muito e não fazem nada, mas não sente isso com ele. Há algo na presença dele que parece diferente, firme, quente e estranhamente confortante. Sua cara fica ainda mais vermelha e pede para ele parar de provocá-la. O cara ri baixinho e pergunta se ela está ficando envergonhada. Antes que ela possa protestar, ele a elogia gentilmente de novo, dizendo que ela fica fofa quando cora. Al fica vermelha como um pimentão e pergunta de forma desajeitada se ele já tentou esses truques com outras mulheres. O cara revela que não. Explica que não gosta de grandes grupos e prefere beber sozinho. Al hesita, então pergunta se ela está atrapalhando. Ele nega imediatamente, dizendo que ela não está atrapalhando em nada. Até diz que se sente confortável perto dela. Isso atinge seu coração mais forte do que esperava. Seu ex, Rento, sempre reclamava que ela o cansava, e essas palavras levam a brigas. Ouvir o oposto de alguém novo é estranhamente curativo. Então, o cara diz que, na verdade, gostaria que ela ficasse e tomasse uma bebida com ele. Al fica nervosa de novo, admitindo baixinho que ele é realmente bom em flertar. Ela segura o copo com força, tentando não derramar. Então, o cara pergunta, confirmando se o nome dela é Al. Ela acena hesitantemente e pergunta se ele também acha que o nome dela soa estranho. Mas ele balança a cabeça dizendo que só ficou surpreso porque ele também tem o mesmo nome. O cara revela que o nome dele também é Al. Ele explica que escreve o nome com caracteres diferentes, mas a pronúncia é a mesma. Com um sorriso gentil,
Alcon diz que está feliz de compartilhar este nome pela primeira vez. Seu coração dispara. É a primeira vez que um homem faz ela se sentir assim. Ela cora, admitindo suavemente que sente o mesmo. Ela reclamou do próprio nome a vida inteira, mas agora parece especial. Ela se aproxima um pouco mais, sentindo-se estranhamente atraída por ele. Longe do balcão, Irei observa os dois à distância, completamente surpresa. As mãos de Ao e Akun se encontram, os dedos se entrelaçando naturalmente. Eles trocam um olhar tímido e sem fôlego, antes de se esconderem em um canto tranquilo. Ele dá um momento para respirar, então se inclina, seus lábios roçando os dela. Ao fica calma por um instante, a respiração trêmula, os olhos arregalados de surpresa. A proximidade a domina, e ela instintivamente pressiona uma mão contra o peito dele, precisando um segundo para se... Ele entende imediatamente e se afasta com um movimento suave e respeitoso, como se dar espaço fosse a coisa mais natural do mundo. Ou engole em seco, reunindo coragem. Quando ela segura a manga dele e sussurra que ele pode se aproximar se quiser, os olhos dele suavizam em surpresa. Ele só a pega depois que ela concorda com um leve aceno, tímida, permitindo. Ou com a carrega em direção à cama, sem pressa, sem forçar, movendo-se apenas porque ela se agarra a ele com a mesma força. Quando ela pousa no colchão, ele se inclina novamente, mais devagar desta vez, totalmente atento à reação dela. A confiança dele retorna quando ela segura o rosto dele e o puxa para perto. O beijo se aprofunda, quente e deliberado, e Ou finalmente sussurra que não se importa nem um pouco com a proximidade dele. Na manhã seguinte, ela acorda no quarto de hotel, piscando para o teto. À medida que as lembranças da noite caótica voltam, ela se senta devagar, chocada consigo mesma. Chocada por ter ido tão longe. Um suspiro pesado escapa antes que ela consiga impedir. Nesse exato momento, o cara ao lado dela se mexe. Ele abre os olhos e um pequeno sorriso sonolento surge em seus lábios ao lhe dar um bom dia baixinho. O som da voz grave e rouca dele, áspera por causa da bebida da noite anterior, faz o estômago dela revirar. Ele parece naturalmente bonito, completamente despreocupado, como se tudo o que aconteceu fosse a coisa mais natural do mundo. Ele se senta e pergunta como ela está se sentindo. Ou responde com calma que sua tolerância ao álcool é alta, então está bem, mas na verdade sua cabeça lateja com força, não o suficiente para deixá-la enjoada, mas o bastante para fazê-la se arrepender de se mexer. Ela decide que precisa de água e tenta se levantar da cama, mas o cara segura a mão dela. Com um puxão gentil, ele a traz de volta para seus braços. Quando ela resiste um pouco, confusa, ele se inclina bem perto, tão perto que o hálito roça sua orelha e sussurra que ela deveria ficar assim mais um pouco. O coração de Ou dispara no peito. Ela acordou esperando que ele fosse frio, distante, constrangido, como em todas as histórias que ouvira sobre homens descuidados após um encontro de uma noite. Mas em vez disso, ele é quente e gentil, quase afetuoso demais. Ainda assim, uma parte dela se pergunta se isso não é apenas a rotina perfeita do dia seguinte, uma habilidade de playboy polida pela experiência. Mesmo assim, eles acabam arrumando a cama juntos, rindo levemente da própria falta de jeito e conversando de forma casual, como se conhecessem há mais do que algumas horas. Quando chega a hora de ir embora, trocam um simples adeus, sem hesitação, sem constrangimento, sem promessas. Eles se afastam como se nada tivesse acontecido, como se a noite anterior tivesse sido apagada no momento em que a manhã chegou. Mais tarde, Ou conta tudo para Ari. Ela ouve com uma expressão reta e pouco impressionada, antes de perguntar sem rodeios se aquilo foi apenas uma noite. Ou insiste que ele era um cara legal, que nada foi desconfortável e que se despediram naturalmente. Ela até admite que Ou-kun o beijou com delicadeza no final, quase como se ela fosse sua namorada, não uma estranha de bar. Ari pergunta se trocaram números, e Ou responde calmamente que não havia necessidade, foi só uma coisa de uma noite, nada mais. Ari granha e chama os dois de idiotas.
Ou franze a testa sem entender por que ela está incluída nisso. Mas Ari continua, dizendo que Oh-kun parecia genuinamente um cara legal, que não a pressionou para nada e que foi ela quem criou o clima a noite toda. Ela ainda disse que achou que talvez ela estivesse começando um novo capítulo na vida amorosa. Ou se irrita e diz que falou tudo aquilo bêbada e que a realidade é diferente. Exige saber se Ari realmente acha que ela e Oh-kun dariam certo. Ele é mais novo, provavelmente um playboy e completamente diferente do que ela precisa. Ari ergue uma sobrancelha e lembra que Oh sempre odiou a ideia de casos de uma noite e ainda assim foi exatamente isso que aconteceu, o mesmo padrão em que ela caiu com Rento. A expressão de Oh se fecha. Ela diz para Ari não mencionar Rento de novo, porque isso não a ajuda a seguir em frente. Acrescenta que a noite passada foi um erro pontual e que não pretende repetir. Afirma que não tem interesse em ver Oh-kun novamente e que provavelmente ele sente o mesmo. Ainda assim, no fundo, ela sabe que queria que ele pedisse o número dela. Ela esperou por isso durante a despedida. Esperou, mas ele não pediu. De repente, Ari pergunta se Oh lembra qual bebida ele comprou para ela na noite anterior. Ela dá os ombros, dizendo que não se lembra e que isso não é relevante. Mas Ari explica que certas bebidas em bares têm significados e que ele comprou um screwdriver, que significa "você roubou meu coração". O rosto de Oh fica vermelho vivo. Ela se atrapalha, nega tudo, insiste que ele nunca mencionou nada disso e repete que ele deve ser um playboy, mas o coração acelerado atraía, e ela sabe disso. Ela queria conversar um pouco mais com Aireie, mas o tempo estava ruim e parecia que ia chover, então decidiu ir para casa para não pegar uma chuva forte. Resolveu comprar uma sobremesa na loja de conveniência para comer em casa. No caminho, ficou pensando no que fez na noite anterior. Não tinha sido exatamente certo e foi um erro dela. Ari dissera antes que o cara tinha ido ao bar pela primeira vez naquele dia. Queria ficar sozinho, mas acabou capturado por uma garota bêbada como ela e teve que passar a noite com ela. Ela decide comprar a sobremesa mesmo assim, ainda achando improvável que encontrasse o mesmo de novo. Tinha sido só uma sorte encontrar alguém tão bonito, e ela tinha gostado do tempo que passaram juntos. Quando está prestes a sair da loja, a chuva começa a cair forte. Por sorte, ela está com o guarda-chuva de Aireie e não se molha. Ela pega o guarda-chuva quando alguém entra na loja e ela congela. É o cara do bar, Oh-kun. A chocada atravessa ao vê-lo ali e ele sorri para ela. Oh fica atônita. Como uma coincidência dessas é possível? Encontrá-lo em uma loja de conveniência perto da casa dela. Oh-kun cumprimenta ela de forma casual, chamando de coincidência, mas ela permanece hesitante, sem entender por que ele está ali. Ao ver a expressão confusa dela, ele ri e diz que fica engraçada assim. Oh não consegue lidar com isso. Os olhos e o sorriso dele fazem o coração dela doer, e as lembranças do que fizeram juntos vêm à tona, deixando-a envergonhada. Oh-kun pergunta se ela está indo para a casa do trabalho ou do bar. Ela responde que passou pelo bar, mas não bebeu, porque não estava com vontade. Ele alerta para tomar cuidado com o álcool e não ficar bêbada com um rosto tão bonito, ou poderia ser atacada por algum estranho. Então, ele se aproxima um pouco, inclina-se levemente e acrescenta em voz baixa, que um estranho como ele poderia ser perigoso. Ou fica em silêncio, o coração disparado, mas mantém a compostura e responde com um rosto sério que vai levar isso em consideração. Oh-kun sorri. Quando ele espirra, ela oferece o lenço e ele aceita com um sorriso agradecido. Ela percebe como ele está molhado e pergunta o que aconteceu. Ele explica que não tinha guarda-chuva. Ela sugere comprar um na loja de conveniência, mas ele diz que já estava encharcado demais quando saiu de casa. Ela se oferece para comprar um para ele, mas ele recusa. Quando ela insiste em saber o motivo, ele apenas balança a cabeça. Ou supõe que ele esteja tão encharcado que correr para casa assim não faria muita diferença.